capítulo 4, do 35 ao 40. O tema da mensagem é Descansando na Tempestade. O Senhor me deu essa palavra quando eu estava lendo o livro, Enraizados, que é um livro muito bom, eu indico vocês lerem. E aí o Senhor me deu essa palavra e eu já deixei ela guardada. Eu falei assim, quando eu vi meu nome na escala, eu falei assim, meu Deus, e agora? Que mensagem eu vou levar? E o Senhor, a palavra você já tem. Eu falei, ai meu Deus, mas o que eu vou falar, Senhor? Como que eu vou falar? E o Senhor, você vai falar nada além do que aquilo que você já viveu. Então, todos acharam? Amém? Diz assim, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eu, ao ler, eu perguntei, Senhor, como descansar na tempestade? Porque quando a tempestade chega em nossas vidas, qual é o tipo de reação que nós temos? E a primeira coisa que o Senhor falou comigo foi descansar na tempestade é um ato de fé. Os discípulos, quando a tempestade começou, eles deixaram o medo tomar conta deles. Se a gente se colocar no lugar dos discípulos, a gente ia ficar com medo também. Imagina, no mar, do nada, os ventos fortes, ondas gigantes, não sei, o barco mexendo para lá e para cá. Se eu não sei nadar, se eu cair ali, já era. Mas qual é a nossa reação quando a tempestade chega em nossas vidas? E Jesus repreende eles. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? É muito fácil de esquecermos, de exercermos a nossa fé quando a tempestade começa nas nossas vidas. A tempestade na vida dos discípulos foi uma tempestade real, com ventos, chuvas, ondas. E na nossa vida? Qual é a tempestade que está nos impedindo de exercer a nossa fé? Qual é a tempestade que está nos causando medo? Qual é a tempestade que está deixando o pavor tomar conta dos nossos corações? E lá em Hebreus 11, diz assim, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deus tem todo o poder para resolver qualquer situação em nossa vida, seja em casa, na saúde, na família, nas finanças, no trabalho. Deus tem todo o poder. Então, a gente precisa colocar a nossa fé em prática, crendo que Deus vai fazer, no tempo dele, não é no nosso. Porque quando a tempestade começa, a gente acha que Deus tem que resolver rápido, mas não é assim que acontece. As tempestades das nossas vidas também são necessárias para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé, para forjar o nosso caráter em Deus. Então, são tempestades que são necessárias em nossas vidas. Então, a gente tem que colocar a nossa fé em prática. A segunda coisa que Deus ministrou no meu coração foi: a tempestade passa. Não importa o tempo da tempestade, não importa como começou, do jeito que começou, a forma que começou, e o quanto tempo durou, vai durar. A tempestade, uma hora, vai passar. Os problemas, uma hora, vão passar. Mesmo que surjam outros depois, vai passar cada um deles. Então, a gente tem que exercer a nossa fé, colocar em prática tudo aquilo que a gente tem lido na palavra de Deus. Realmente descansar no Senhor. E descansar, eu sei que não é fácil.
Em Salmos 35 diz: o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A tempestade não dura para sempre. No tempo do Senhor, Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai colocar as coisas no lugar. Ontem, no Luau dos Jovens, a gente estava falando sobre ansiedade. E quando começa uma tempestade nas nossas vidas, a primeira coisa que acontece com muitos é ficar ansioso, é ficar preocupado. Aí, como em vez de resolver o problema, que não resolve, arruma outro problema, porque fica passando mal de ansiedade, fica passando mal, fica nervoso, aí acaba deixando outra pessoa nervosa, outra pessoa tensa também, por conta da sua ansiedade que você não controla. E a gente só consegue controlar a nossa ansiedade em Deus. A gente só consegue descansar em Deus. Então, o Senhor é o nosso refúgio. Ele que nos guarda, Ele que tem o momento certo para fazer, né, essa tempestade cessar. Em final do ano, eu e o Jonathan vivemos uma tempestade, né, em casa. Ele foi trabalhar, saiu para trabalhar dia 16 de dezembro. E 11 e pouca da manhã ele me manda mensagem: amor, o caminhão deu problema. Aí eu, amém, coloca a mão no caminhão, ora aí, repreende se é alguma coisa, né, vai ficar, já caiu por terra. E foi, aí passou, leva no mecânico, passa um dia, passa 2, passa 3, até que foram 3 semanas para resolver o problema do caminhão. Para quem é empreendedor, sabe que um dia sem trabalhar não ganha nada. Imagina 3 semanas em casa. Sendo que eu não sei como, eu sei como porque foi Deus, mas eu fiquei numa paz, numa tranquilidade tão grande, tão grande, tão grande. Só Deus sabe como é que estava meu coração. Todo mundo fica preocupado comigo, né? Tayane vai ficar ansiosa, Tayane vai passar mal. Mas eu fiquei tão bem que o Senhor trouxe calmaria. E quando chegou o dia passou as 3 semanas, que Ele voltou a trabalhar, que chegou o dia de pagar as contas, eu estava numa calmaria tão grande. Falei, ai, Senhor, está tudo nas Tuas mãos. E, irmãos, eu não fiquei sem pagar nenhuma conta. Não faltou nada em casa. 3 semanas sem trabalhar. Eu ia, se fosse em outros tempos, porque agora está repreendida essa ansiedade na minha vida, eu estaria em desespero. Meu Deus, o que vai acontecer? O que vai fazer? Não faltou nada, nenhuma conta ficou sem ser paga. Não faltou um biscoito para as crianças. Não faltou. Porque Deus cuida, a tempestade se levanta na nossa vida, independente do tempo, quando você não está esperando, ela vem. Só que aí é nesse momento que a gente tem que olhar para a palavra do Senhor, o que Ele nos diz, e Ele nos diz que Ele nos guarda, Ele nos dá tudo o que nós precisamos, que nada vai nos faltar. Ele está ali presente em nossas vidas, então a gente tem que colocar a nossa fé em prática, a gente tem que colocar a nossa confiança no Senhor. E esse livro, Enraizados, ele fala muito disso, da gente entregar tudo para Deus, para a gente se enraizar nele. Porque as coisas que a gente passa na nossa vida são necessárias porque a gente está se enraizando no Senhor. É o processo de lapidação do Senhor nas nossas vidas, no nosso interior, no nosso caráter, na nossa fé. Até porque, quanto mais nos enraizamos no Senhor, mais poderemos ajudar outras pessoas, contar o nosso testemunho para que outras vidas venham ser alcançadas. E como a tempestade passa, a tempestade na vida dos discípulos durou uma noite. Na minha vida durou 3 semanas. Na vida de José, que foi vendido pelos irmãos, durou 13 anos. E a sua tempestade está durando quanto tempo? Às vezes pode estar dando vontade de desistir, mas não desista, porque o Senhor está cuidando. E no momento certo, o Senhor vai cessar a tempestade. A gente só tem que colocar em prática. Quando eu leio esse versículo e fico pensando, o Senhor estava dormindo, as tempestades começaram, e os discípulos primeiro desesperaram com Jesus ali do lado.
Eu fico pensando assim, meu Deus, como deve ter sido a sensação dos discípulos para só pensar em acordar Jesus depois. Depois que o medo tomou conta deles, depois que eles provavelmente tentaram fazer tudo o que podiam, né, porque tinham conhecimento na área. Só depois que eles foram recorrer a Jesus. E nós? Quanto tempo que está demorando para a gente recorrer a Jesus e levar a nossa tempestade, o nosso problema para Ele? Leve o seu problema para Jesus hoje. Lance toda a sua ansiedade sobre Jesus hoje, porque Ele pode trazer a calmaria. Mesmo que a sua tempestade não passe hoje, porque para passar a tempestade é no tempo do Senhor, Ele vai te dar calmaria, Ele vai te dar descanso, Ele vai te dar discernimento, Ele vai te fortalecer. E às vezes acontece de uma tempestade, uma vir atrás da outra, e você fica assim, meu Deus, e agora? Eu não tenho nem aonde me proteger, porque se eu viro para a direita, a tempestade vem. Se eu olho para frente, a tempestade vem. Se eu olho para a esquerda, a tempestade vem. Está vindo tempestade, está vindo problema, está vindo preocupação de todos os lados. Mas o Senhor, Ele te guarda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. O Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te preparar, o Senhor vai te capacitar. Então, irmãos, entregue tudo nas mãos do Senhor. Eu não sei qual tempestade que você tem passado, não sei qual preocupação você tem passado, mas nessa manhã, entregue tudo nas mãos do Senhor. Como o pastor falou na quarta-feira, ou a gente apresenta para Deus a nossa fé, ou ficaremos estatelados. A gente precisa mostrar para o Senhor a nossa fé. Senhor, eu confio. Senhor, eu confio em Ti. Eu não tenho para quem recorrer. É só o Senhor que pode me livrar. É só o Senhor que pode me salvar. E essa palavra que eu queria deixar para os irmãos, devo ter falado 5 minutos, gente, eu estou muito nervosa. Mas é isso, descansem no Senhor, mesmo que não seja fácil. Fácil não é. Se fosse fácil, seria muito simples, todo mundo ia conseguir, né? Mas a gente precisa descansar no Senhor e aprender a descansar no Senhor. Só o Senhor pode trazer esse descanso que a gente tanto necessita. Nada mais. Nada mais pode trazer esse descanso, essa paz que excede todo entendimento, que só o Senhor pode trazer. Amém? Vamos orar para encerrar e dividir em classe. É isso? Show. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada vida, Senhor, que aqui está, Senhor. Senhor, obrigada por cada família representada, Pai, que o Senhor possa, Pai, estar capacitando e fortalecendo a cada um. Não sei, Senhor, qual tempestade, Senhor, os meus irmãos têm passado, Pai, mas o Senhor sabe. O Senhor sonda os nossos corações, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe, Pai, tudo aquilo que necessitamos, Pai. Nos ensine, Senhor, a descansar em Ti. Senhor, nos ensine a entregar, Senhor, tudo nas Tuas mãos, porque só o Senhor pode nos trazer o descanso e alívio que nós precisamos, Pai. Nada mais, Senhor, que o Senhor esteja em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Que possamos querer Te buscar, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor, todos os dias, Pai. Nos fortaleça, Senhor, nos capacita, nos dá direção, Pai, sabedoria, Pai. Ô, Senhor, obrigada por tudo. Senhor, toma essa manhã nas Tuas mãos. Senhor, toma a EBD, Senhor. Que possamos estar, Senhor, com os nossos ouvidos abertos, Pai, para ouvir a Tua voz. E que os nossos corações, Senhor, venham a ser terra fértil, Pai, para a Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos divididos em classes.